A Grande Esperança. Tema 15. Administração da Vida. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. Vamos falar hoje da administração da vida. A vida precisa saber ser administrada. Tudo na vida precisa saber como. Quando você sabe como, o que você está fazendo resulta fácil. Agora, quando você não sabe como, se complica, se enrola e tudo dá errado. Tem muita gente que não sabe viver, não sabe administrar a vida. Então tudo dá errado, o casamento dá errado, a vida financeira dá errado. E muito cristão não entende bem o plano divino para a sua vida, porque muito cristão diz assim, não, o reino dos céus para nós está quando Cristo voltar, lá teremos mansões celestiais, lá as ruas serão de ouro. Nesta terra, o cristão tem que sofrer, tem que ser rejeitado, desprezado, tem que viver sem emprego. Espera um pouco, de onde você tira isso? Isso não está na palavra de Deus, querido. Claro que nesta vida vai haver dificuldades, vai haver problemas, porque vivemos num mundo de pecado, mas vem a pergunta, qual é o plano de Deus para você? Qual é uma das promessas maravilhosas que Deus fez para você? Isaías, capítulo 58, versículo 14, diz assim, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Veja como termina o texto. A boca do Senhor falou. Agora, em hebraico, o último pensamento é o mais importante, porque a cultura hebraica trabalha desse jeito. E o que Deus está dizendo aqui, para você, antes de você ouvir minha promessa, ouve o que vou te dizer. É a boca do Senhor que fala. Não é a boca do pastor, não é a boca da igreja, é a boca do Senhor. E o que fala a boca do Senhor? Te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Te darei a comer a herança de Jacó, teu pai. O que quer dizer isso? Oh, querido, naqueles tempos, os vitoriosos cavalgavam pela altura da terra. Naqueles tempos, o povo de Israel sonhava com a herança de Jacó. O que era a herança de Jacó? O fruto da terra prometida. Abundância, leite, mel, frutos extraordinários. Lembra quando os espiões entraram na terra prometida e voltaram trazendo frutos, um cacho de uva que tinha que ser carregado por dois? Bom, Deus está prometendo isso. A herança de Jacó é para você. As alturas da terra são para você. O que está dizendo? Eu quero para você uma vida de abundância, uma vida de prosperidade. Não quero que você ande mendigando por aí, sofrendo, padecendo necessidade, não. Claro que vivemos num mundo de necessidade, mas Deus quer o melhor do melhor para você. E você tem que aprender a acreditar e apoderar-se das promessas divinas. Agora, para que você possa se deleitar com a promessa divina, o que Deus espera de você? Provérbios capítulo 23, versículo 26, diz o seguinte, filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Primeiro requisito, se você quer viver uma vida próspera, tem que se apaixonar por Deus. Tem que entregar o coração a Jesus. Meu querido, com Deus você não pode fazer uma troca de favores, hein? Eu te devolvo o dízimo, você me dá prosperidade. Não. Deus não está interessado em teu dízimo, querido. Deus está interessado em teu coração. Filho, dá-me teu coração. Agora, quando você dá o coração a Deus, logicamente que com seu coração você está dando sua mente, seu corpo, seu ser inteiro, seus recursos, seu dinheiro, sua família, todo a Deus. E o resultado dessa vida de amor que você vive com Deus, pois é a prosperidade. Quero te fazer uma pergunta. A quem pertence o mundo? E tudo que existe neste mundo? Salmo 24, 1 diz o seguinte, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Oh, querido, Deus é Deus de tudo que existe nesta terra.
Deus é dono de tudo que existe. Veja o que diz Salmo 50, versículo 10 e 11. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu. Ou seja, tudo que existe neste mundo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Ele é teu Criador. Mas que o pecado fez que o ser humano se afastasse de Deus e tentasse apoderar-se das coisas que Deus tinha lhe dado para ele administrar. Aí o ser humano se afasta de Deus, e ao se afastar de Deus, pois se afasta com tudo aquilo que Deus lhe deu. Agora, qual é o resultado desse afastamento de Deus? Você pode levar muita coisa, mas de nada te vale o que você leva. É como a história, como a parábola do filho pródigo. O filho pródigo vai donde o pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Oh, querido, de aquela fazenda que o pai tinha construído com sudor, com lágrimas, com trabalho, com esforço, o que pertence ao filho? Nada. Mas ele se atreve a dizer, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E Deus não discute. Hein? Ah, você quer ser dono? Então leva, pode levar. Aí o filho pegou metade da fazenda e foi embora. Oh, sou rico, sou milionário. Quanto tempo lhe durou a riqueza? Oh, querido, a riqueza sem Deus se acaba em 2 minutos, não te dura para nada, não te satisfaz, teu coração vazio, teu coração louco. Então, vem a pergunta, o que fazer? O que fazer para remediar esta situação? Malaquias capítulo 3, verso 7, traz a resposta. Diz assim, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós disseis, em que havemos de nos tornar? Perceba, por que o apelo divino é tornai-vos para mim? Porque você foi embora. Você levou a vida que Deus te emprestou. Você levou todos os recursos que Deus te deu. Você foi, quer viver sozinho, quer administrar sozinho, quer fazer as coisas da sua maneira. Aí você se machuca, aí você fica pobre, aí você fica enfermo, aí você fica desesperado e não sabe o que fazer. Aí pensa, Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus não me abençoa. E vem o apelo divino. Filho, devolva-se a mim, tornai-vos a mim, vem para mim, não fica aí sozinho lutando tua vida, devolva-se a mim. Mas, qual é a forma prática de devolver-se a Deus? Porque você pode estar longe de Deus e ouve o convite, devolva-se a mim. E aí fica, tá bom, Senhor, eu me devolvo. Não. Existe uma maneira prática de devolver-se. E Deus diz isso em Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos venha a maior abastança. Aí está. Essa é a maneira prática de se devolver. Porque, querido, nós vivemos num mundo de teoria. Às vezes nós vivemos num mundo assim. Levantamos a mão, glória a Deus, cantamos com violão, Senhor, eu te adoro, tu és o dono da minha vida, eu me devolvo a ti, minha vida não me pertence, minha vida te pertence a ti. Muito bonito, eu gosto de música, a música é linda, a música é a linguagem dos céus, mas querido, a música quando fica na música só, não é nada. Quantas vezes eu faço essa ilustração? Que teria sido de nós se Deus lá do reino dos céus nos tivesse visto na terra todos perdidos, condenados à morte, aí ele pegava um violão e cantava, oh filhos, eu amo vocês, eu amo muito, mas vocês pecaram, vão morrer, que pena, mas eu amo vocês. Que teria sido de nós? Mas Deus não ficou na música. Claro que ele tem declarações maravilhosas de amor na Bíblia, diz, eu te amo, minha misericórdia dura para sempre, mas ele fez mais que uma declaração de boca. Ele enviou seu filho, ele doou, ele entregou tudo que tinha, a vida de seu filho, e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Agora, se você diz que ama Jesus, se Deus é o Senhor da tua vida, se Ele é o soberano na tua vida,
Você precisa dizer, Senhor, te devolvo minha vida, te amo, te dou meu coração, sim. Mas tem que doar-se para Ele. E a melhor maneira de doar-se neste mundo, infelizmente, é o de dinheiro, querido. Porque eu conheço muita pessoa que diz, oh Senhor, tu és maravilhoso. Agora, quando mexeram em tua carteira, aí você já... E Deus sabe que isso é a vida prática. Por isso disse, filho, você quer reconhecer que eu sou dono da tua vida? Então 10% de tudo que você tem me pertence. Me devolve. E me prova agora. Porque eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênçãos. E vou fazer mais. Veja a promessa de Malaquias capítulo 3, versos 11 e 12. Malaquias diz assim: também, por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa, querido, que maravilhosa a promessa de Deus. Se você é fiel a Deus, Deus vai te abençoar, vai repreender o devorador. Em meio da crise você vai ser vitorioso, Deus vai te dar abundância. Mas agora vem a pergunta, e como é que se usa o dinheiro? E para que estou dando dinheiro para a igreja? Para que estou devolvendo o dízimo? O que vão fazer com esse dinheiro? Interessante, e você tem todo o direito de saber o que a igreja vai fazer com o teu dinheiro. Então vou te responder com um texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 9, versos 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O querido, a Igreja Adventista usa o dinheiro do dízimo para duas coisas: a pregação do Evangelho e a manutenção dos ministros que dão toda a sua vida e todo o seu tempo para pregar o Evangelho. Eu fico muito feliz pela fidelidade da igreja, porque é graças à fidelidade da igreja, por exemplo, que estes estudos podem ser preparados, que os livros podem ser preparados, que os folhetos podem ser preparados, que pode haver televisão, que pode haver rádio. A evangelização do mundo está realizando com a fidelidade do povo de Deus. Agora, se você não for fiel a Deus, se você retém para você tudo que recebe das mãos de Deus, você corre um perigo, e um perigo grande. Isso está registrado aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículos 11 a 14. Veja o que diz: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando Ele observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos, que eu te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra de Egito, da casa da servidão. Esse é o grande perigo, querido, que se você não é fiel devolvendo a Deus aquilo que é de Deus, você começa a pensar, oh, tudo isto é fruto de minha mão, do meu talento, da minha sabedoria, da capacidade que eu tenho. E naquele dia, quando você se afastar de Deus, vão acontecer duas coisas. Ou você perde tudo, ou então não perde nada, mas aquilo que você tem não te serve de nada, porque tua vida continua oca, vazia, desesperado, não consegue dormir nas noites, teu casamento se destrói, enfim, você não tem a bênção de Deus. Devolva a sua vida a Deus. Você não se pertence, querido, você pertence a Deus. A vida, Deus te emprestou para você administrar essa vida com sabedoria. Abra seu coração a Jesus. Entregue seu coração a Ele. Que Deus te abençoe. A Cristo rendo toda a glória, pois tenho sido nele um vencedor. Sou ricamente abençoado, só confio em seu poder e em seu amor. Oh,
incontáveis as conquistas, riquezas são para mim, mas nenhuma se compara com a graça da salvação. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Somente Ele é o Redentor. Só um Deus tão amoroso pode me fazer um vencedor. Não quero outra honra que conhecê-lo. Abro mão de tudo pela glória do meu Senhor. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Como é bom ser fiel ao Senhor, não é verdade? Isso você aprendeu no estudo de hoje, mas no próximo estudo vamos aprender algo muito importante. Qual é a igreja verdadeira? Quais são as características da igreja de Deus no fim dos tempos? Eu aguardo você para o próximo tema com o pastor Alejandro Bulhon. Feche os seus olhos para orar. Pai querido, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Abençoa esse teu filho e essa tua filha, que no seu coração ele tenha tomado a decisão de te servir e fazer a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que rogamos. Amém.